Oi gente, hoje eu vim com um assunto diferente. Recentemente eu passei num concurso público e hoje eu vim aqui fazer um vídeo para contar essa experiência. Eu sei que esse é um assunto diferente dos vídeos que eu venho fazendo, né? Mas agora eu quero começar a fazer vídeos sobre concurso público. E eu vou começar por esse, contando aí um pouco sobre as provas que eu já fiz até a minha aprovação. Bom, vamos começar pelo começo. Eu decidi começar a estudar para concurso público foi no dia 8 de janeiro de 2019, ó. Já tem um tempinho. Nesse dia, o meu marido abriu o edital aqui de Itapemirim, aqui do município do lado, e a gente ficou pensando sobre essa ideia de estudar. E eu sou uma pessoa assim que eu gosto de estudar, sabe? Eu tenho facilidade para aprender e eu fiquei pensando, pode ser uma boa ideia. Na época eu precisava fazer alguma coisa e eu já postava vídeo aqui no canal, só que eu tinha 555 inscritos ainda. Eu dei uma desculpa na época que eu era péssima em objetivas, que eu não conseguia marcar o X no lugar correto. Eu sabia que isso era só uma desculpa que eu estava inventando. Nessa época eu não sabia nada sobre esse mundo de concurso público, porque realmente é um mundo totalmente diferente. Até então eu só tinha assistido vídeos sobre concurso público da Anitta Bem Criada. Eu peguei esses vídeos de novo, comecei a assistir e pegar várias dicas, anotei várias coisas, fui caçando outros vídeos, enfim, eu cacei aí tudo que eu podia para começar a estudar do jeito mais correto possível. E foi nesse momento que eu realmente tomei a decisão de estudar para valer, estudar mesmo, mas para passar, sabe? Não é para desistir no meio do caminho. Eu passei o resto do mês de janeiro só caçando vídeos sobre concurso público. Eu anotava várias dicas, fui montando cronograma, anotei os cargos que eu poderia me inscrever, cacei vídeos sobre como é que a nossa mente aprende. Gente, eu aprendi muita coisa antes mesmo de começar a estudar para concurso. Eu fiquei com 3 opções de cargo. O normal para o nível médio, que é esse de agente administrativo. Eu também pensei em me inscrever para ser professora, né? Mas, nossa, só de pensar a respeito eu já não gostava da ideia. E depois também eu descobri o cargo de revisor de textos. Mas como era um aqui e outro não sei lá quando, eu acabei desistindo da ideia. Só depois de um tempo aí que eu ia pesquisando de vez em quando é que eu fui descobrir que existia o cargo de analista. Assim, para minha formação é difícil encontrar algum concurso, né? Mas para cargo analista mesmo da área administrativa tem vários. E eu só fui descobrir isso com o tempo. Gente, eu estava super animada para começar a estudar. Mas muito animada mesmo, assim, ansiosa, né? Aquela coisa de concurseiro iniciante. Eu anotei as principais matérias que eu precisava e todo dia eu estudava 4 horas por dia, de segunda a sábado, e normalmente fazia algum simulado ali no domingo. Eu comecei no dia 4 de fevereiro de 2019 e defini para mim um ano, pelos vídeos assim que eu assisti, pelas experiências dos outros, eu defini que eu precisava de um ano para passar em concurso público. Hoje eu vejo que eu poderia ter profetizado em uns 9 meses, né? Como nessa época o YouTube ainda estava bem pequeno, tinha poucos inscritos, eu quase saí do YouTube, gente. Quase. Eu também decidi que eu não ia contar pra ninguém. No início, só eu e o meu marido que estavam sabendo dessa história. E o engraçado é que mesmo sem as pessoas saberem, elas vinham falar mal de concurso público pra mim. É assim, quando você decide fazer alguma coisa, acontece um monte de trem errado. Na primeira semana, acabou a energia. Eu olhei, né, pra fora, pensei, nossa, mas eu tô ouvindo alguma coisa ali usando energia. Quando a gente foi olhar, gente, era só a nossa rua que tinha acabado a energia. Ficava saindo a internet direto do computador que eu tava usando para estudar. O lugar que eu tava encheu de formiga, encheu de mosquito. Gente, aconteceu um monte de trem. Como eu disse, eu comecei a estudar 4 horas toda manhã, mas eu não sabia nem o que era horas líquidas, gente. Eu estudava assim 50 minutos e parava 10 minutos. Mas eu contava isso como se fosse 4 horas normal. Depois de um tempo, eu acabei acrescentando mais 2 horas à tarde
com alguma matéria assim diferente que eu ia encontrando em outros editais. Porque o edital que eu peguei como base, gente, era uma negação. E no tempo livre eu usava para gravar algum vídeo para o YouTube. Eu comecei com videoaulas e na velocidade normal e copiava tudo, gente. Eu anoto tudo, porque eu percebi que eu funciono assim, eu tenho que copiar tudo. Tudo que eu copio parece que eu gravo na minha mente. E assim eu fui levando, né? E conforme o tempo foi passando, aquilo foi se tornando muito chato, gente. Muito chato. Eu queria, assim, fazer outras coisas. Eu comecei a pesquisar sobre ser revisora freelancer, sobre vários outros cursos aí que eu podia fazer na internet. Eu ouvia livros na hora do almoço. Tipo assim, eu caçava várias coisas para agregar conhecimento e algumas coisas fora do concurso, outras coisas relacionadas ao concurso. Mas estava ficando chato. Tipo, maio já estava assim, bem chato. Foi nessa época que o meu pai veio visitar a gente aqui, aí eu dei um tempinho ali de uns 4 dias, eu acho. Mas eu queria concurso, gente, eu queria um edital aberto. Tipo assim, não aguentava mais ficar ali todo dia de manhã estudando aquilo ali, não tinha um concurso aberto pra eu realmente, sabe? E com tudo, assim, eu cheguei naquele momento que o concurseiro acha que está preparado. Foi nessa época que eu comecei a procurar outras inspirações, outras histórias de concurseiros. Foi aí que eu conheci a Laura Morim, que eu fiquei sabendo sobre as revisões. Eu também fiquei sabendo que eu deveria assistir as aulas numa velocidade maior, porque eu perdia muito tempo assistindo videoaula na velocidade normal. E aí, logo depois, no dia 12 de agosto, saiu um edital do CRF aqui de Vitória. Gente, quando saiu o edital, eu me vi doida, porque eu não sabia o que eu ia fazer, eu fiquei desesperada. No dia seguinte, foi quando eu completei $100, os meus primeiros $100 aqui no YouTube. Então, eu ficava assim, YouTube, concurso, CRF, concurso. Gente, minha cabeça ficava assim, dividida, eu queria fazer um, eu queria fazer outro. Ficava me cobrando, sabe, aquela pressão. Gente, eu fiquei muito desesperada com esse edital. É aquela coisa, né? A gente quer fazer de tudo para passar logo de primeira. E eu cometi, assim, todos os erros imagináveis e ainda outros que eu não ouvi ainda nesse YouTube. Foram muitos erros, gente. Nossa, eu não gosto, assim, nem de lembrar. Para vocês terem ideia, eu não conseguia fazer revisões. Revisão para mim era que nem uma dor de parto. Sabe? Eu não conseguia fazer revisão. Fora que eu deixei de fazer atividade física. Eu emagreci. Olha que eu já sou magra. Eu nunca cheguei a 50 quilos. Eu cheguei a 40. Gente, eu emagreci muito. Eu olhava no espelho, eu me via assim como uma caveira. Eu não dormia direito. Eu queria acordar cada vez mais cedo para estudar mais. Só que eu enrolava ainda mais para estudar. Eu não via o dia passando. Gente, foi uma tortura, viu, aquele período. Foi ali até outubro do ano passado. Chegou a me dar cãibra, eu não conseguia ficar sentada muito tempo, que doía minhas pernas. Eu tive que fazer caminhada de madrugada lá na praia para melhorar isso aí. Eu tive muito problema com o pescoço, também que eu ficava estralando o pescoço. Gente, eu quase que eu me matei depois que eu fiquei... Ainda bem com o YouTube. O YouTube me mandou um vídeo explicando os perigos de estralar o pescoço. Foi horrível, gente. Eu nunca sofri com ansiedade. Eu fiquei mega, ultra power ansiosa. Foi assim, aquele pós-edital do desastre total. Eu lembro que nessa época a Chiquita morreu. Eu tive que correr atrás do CAD único, porque as taxas de inscrição estão bem caras. Aquilo foi acumulando informação na minha mente. Pensa só, já tinha todo o problema da ansiedade. Aí minha mente começou a trabalhar 17 horas por dia. Chegou um tempo que minha mente deu tilt. Isso foi um pouco antes da prova. Eu lembro até hoje, foi numa quarta-feira. Nessa época eu já estudava 5 horas na parte da manhã. Na segunda hora, eu não conseguia olhar mais para o computador. Eu não conseguia mais pensar sobre nenhum assunto. Eu não conseguia ler. Só de pensar em olhar assim, já desviava os meus olhos, porque eu não conseguia. Eu sentia alguma coisa muito estranha assim no rosto. Eu sentia como se
Se eu continuasse vendo aquilo ali, ia me dar vontade de vomitar. A minha mente cansou demais. Cansou a ponto dela querer ficar offline. Isso foi na quarta-feira. Eu só consegui voltar a estudar na outra segunda-feira. Depois de um tempo, eu ouvi a história de um homem que passou por isso também, porque a mente já tinha chegado no limite. Realmente, não tinha como mais continuar. Só que por outro lado, gente, eu pesquisava muito nas provas que essa banca já tinha aplicado, que no caso é a banca Quadrix, que eu considero pior do que a CESP. Eu pesquisava as matérias que mais caíam nas provas, eu pesquisava a nota de corte, e assim, era muito baixa, sabe? A nota, só tinha uma prova entre 20, tinha uma nota de corte alta. Eu cheguei a achar até uma questão que numa prova estava como certa e noutra estava como errada no mesmo ano. Enfim, eu sei que cada prova que eu pegava para olhar as matérias, as questões que caíam, eu descobria coisas novas, coisas que ainda eu não tinha estudado, o detalhe do detalhe do detalhe. Gente, eu fiquei desesperada. E foi assim até o dia da prova. Eu lembro que eu só ficava feliz com a ideia de que eu teria férias depois que passasse. A prova foi de tarde, eu fui assim passando mal, sentindo muita dor assim na nuca, dor na coluna. Uma semana antes eu quase não conseguia andar por causa de dor na coluna. Eu cheguei lá, eu ainda estudei um pouco antes de entrar para a sala. Aí eu peguei a prova. Quando eu peguei a prova, gente, foi decepção à primeira vista. Eu sempre dou uma olhada assim para ver, né, as matérias que caíram e tal, as questões, e eu percebi que tinha 20 questões de AFO. Olhando assim as provas anteriores, era assim raro cair uma questão ou outra de AFO. E nesse edital tinha pedido noções de AFO. Caiu a matéria inteira, gente. E eu não tinha focado naquilo ali. Eu tinha sim revisado um pouco, estudado, o que eu já tinha estudado antes. Mas eu não foquei naquilo ali, gente, quando eu vi aquilo. Eu já sabia que não dava. Eu não gosto nem de lembrar disso, sabe? Depois eu olhei as questões de lógica. Outra decepção. Gente, tinha caído exatamente assim, a parte que eu não sabia fazer. Tem uma parte mais de matemática que eles cobram que eu tenho dificuldade para aprender. E eu também não acho na internet. Já a parte de lógica, aquela parte assim, de proposições, eu amo, gente, eu amo, sabia tudo, sabe? Tudo que você pensar, aquela coisa de negação e troca, e não caiu nada, gente, nada. Só caiu porque eu não sabia. Mas, gente, foi uma decepção. Se pegar uma prova e não reconhecer as questões que estão ali, é terrível, terrível. Nossa, eu fiquei muito mal. Fora que foi difícil fazer até aquelas que eu sabia, porque a minha mente estava tão saturada, mas tão saturada, que eu olhava para as questões, era como se tivesse várias nuvens escuras. Eu saía para ir no banheiro, era como se o céu estivesse todo claro. Nossa, eu consigo pensar. Eu voltava para a prova, eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar, de tão saturada que estava a minha mente. Não preciso nem comentar o resultado, eu não passei nem perto dos aprovados. E eu consegui 68 pontos. E olhando as outras provas, a média de nota, assim, era muito baixa, gente. Tinha gente que passava, assim, com a menor nota possível. E aquela prova foi tão fácil para as outras pessoas, que a nota foi muito alta, muito alta. Eu lembro que a menor foi 82. Eu fiquei ainda pior depois daquela prova, quando eu abri a prova do nível superior. Gente, tudo o que eu sabia, estava lá. E as questões que eu tinha dificuldade caíram na minha. Eu não gosto nem de lembrar. Depois disso, eu tirei uma semana de folga. Eu achei que eu ia fazer um monte de coisa. Eu só dormia. De tanto que eu não dormi antes, de preocupação, de ansiedade, tudo querendo estudar. Eu só dormia naquela semana. E justamente ali, uma semana depois, ia sair o edital da EBSER. E eu já sabia que eu ia fazer, porque se eu tivesse que continuar estudando sem nenhum edital aberto, depois daquela frustração, eu não ia conseguir estudar.
Nessa prova da EBSER tinha cargo para nível médio, para nível superior. Como eu tenho nível superior, eu fui para analista. Fiquei com raiva da outra prova anterior. Quer saber? Eu vou para analista. A impressão que eu tive é que as provas de nível médio estão muito mais exigentes do que as do nível superior. A nota de corte também é bem diferente, gente, muito diferente. Junto com toda essa frustração da primeira prova, veio a frustração de chegar no final do ano, porque já era novembro, né? E tá naquela mesma situação ruim que eu tava no início do ano. E sabendo que eu não tinha passado nenhuma prova, eu fiquei tão mal. Eu fiquei pior do que eu tava antes. Eu fui em novembro, dezembro empurrando com a barriga. Eu demorei 2 semanas para começar a estudar as matérias da EBSER. E aí eu já comecei a estudar 6 horas por dia, né? Já diminuí. Eu fiquei muito mais distraída. Gente, se é possível, eu fiquei muito mais distraída. Só que por outro lado, eu fui consertando os erros que eu tinha feito na prova anterior. Eu já tinha definido um horário melhor para a lei seca, que no caso é de manhã, que eu funciono melhor de manhã, estou mais atenta. Eu já fui fazendo muito mais questões. Eu já fui largando de lado as videoaulas. Eu só assistia daquilo que eu realmente assim, não conhecia. Por exemplo, as leis, né, que são bem diferentes. E ainda tinha o YouTube, porque foi nessa época que eu consegui tirar aqueles primeiros $100. E aquilo ficava martelando, YouTube, concurso, YouTube, concurso, YouTube. Com o tempo, eu percebi que eu não ia conseguir ficar só com o concurso ou só com o YouTube. Eu tinha que levar os dois. E nessa época eu fiquei doente, tem vídeo aqui no canal que eu menciono que eu tava tossindo a beça. Quando chegou dezembro, saiu o edital, esse que eu passei, que eu fiz a prova, passei, né? Porque tem coisa boa nesse vídeo também, nós vamos chegar lá. E logo depois saiu um outro edital que eu também queria fazer e eu fiquei muito em dúvida, mas eu não tinha como fazer aquela prova naquele momento e eu ficava dividida, será que eu largo esses 2 meses de EBSER que eu tô estudando e eu vou fazer aquela prova, só que eu não tinha como. E aí eu fiquei muito mal, foi um tempão pra decidir se eu largava ou não a EBSER pra ir pra essa outra prova, que também não tinha segurança nenhuma, porque foi muito assim, em cima da hora, foi pouco tempo pra estudar. E, detalhe, a prova era no mesmo dia da prova da EBSER. No final das contas, eu desisti daquela outra prova, que eu não tinha nem condições de eu fazer, e continuei com a EBSER. Fui estudando assim, malmente. Nessa época, que já estava em janeiro, começaram outros problemas. Eu recebi uma visita. Eu usei essa visita como desculpa para estudar 1 hora por dia, durante 2 semanas. Eu tinha que sair para filmar, porque aqui é verão. E uma tá bombando no verão, Feira do Sol, aquela coisa toda. Esses vídeos aí que vocês viram no início do ano, pois é, tava bem nessa época. E daí a pouco começou as chuvas de Conha, aquela inundação, começou outro problema, mais coisa para filmar, e eu já não queria saber mais da EBSER. Juntou com o coronavírus, e aí eu já não queria mais saber de trabalhar em hospital, eu não queria mais saber de ir lá fazer aquela prova, porque eu tinha aplicado para Salvador, para o hospital de Salvador, né? Quase Biribé. E tinha outra coisa também, eu tava sentindo muita falta da minha família, que tinha mais de 2 anos que eu não ia lá. E eu tava muito mal, gente. Juntou tudo isso aí. Eu só decidi que eu ia continuar estudando. Malmente, mas eu ia continuar estudando. Eu fui fazer a prova no dia 2 de fevereiro, agora de 2020. Essa prova foi de manhã, a primeira que eu faço na parte da manhã. Eu cheguei lá totalmente descansada, sem ansiedade nenhuma, gente, 0 ansiedade, nem parecia a mesma pessoa daquela outra prova. Nesse dia eu sentei num lugar melhor, que eu poderia escolher, né, no caso, porque eu reparei que até isso influencia no meu desempenho na prova. Quando eu peguei aquela prova, foi assim, um refrigério para a alma, olhar e identificar os assuntos que eu tinha estudado. Foi muito bom. Tinha, assim, uma outra questão que eu não tinha visto, que era algo novo para mim, né? Mesmo tendo estudado muitas questões, eu ainda não tinha visto, mas dava até para fazer, dava para chutar tranquilamente, eu acertei várias questões.
A sensação de você pegar uma prova e reconhecer as questões, reconhecer aquele conteúdo, gente, não tem igual, não tem igual. Mas eu passei? Não, não passei não. Eu também não passei nessa prova, mas eu acertei assim muito, muito mesmo, gente. Eu só não passei porque eu errei as 2 questões mais fáceis da prova. Eu vou dar um exemplo. É como se a prova pedisse quanto que é 2 mais 2 e eu respondesse 5, tendo a certeza de que eu estava respondendo 4. Eu não passei naquela prova, mas eu fiquei assim, super feliz, muito feliz. Na prova anterior eu tinha até pensado assim, gente, você quase passar numa prova, deve ser horrível. Chegou me deu um frio na espinha. E eu quase passei naquela prova. Eu me senti muito bem, porque eu sabia que aquilo que eu tinha modificado tava dando resultado, tava indo pro caminho certo. Eu fiquei na 14ª colocação após o último colocado, assim, para a segunda fase. Eu tinha 13 pessoinhas entre o último colocado e eu lá embaixo. Eu não consegui passar para a segunda fase, mas eu fiquei ali bem pertinho. Aquilo me deu uma baita motivação para continuar estudando. Tinha quase 1000 inscritos para essa vaga e eu fiquei assim, pertinho, sabe? Nossa, aquilo ali foi uma baita motivação. A outra, eu nem sei em qual posição eu fiquei, nem quero saber. Depois dessa prova, eu tirei um dia de folga, porque eu tinha só 35 dias para estudar para aquele edital que saiu lá em dezembro, gente. O edital saiu em dezembro e eu só comecei a estudar em fevereiro. O fato de eu ter chegado bem perto na prova anterior não me deixou desesperada, sabe, para estudar para essa, que tinha só 34 dias, né, no caso. Eu fui pegando as leis, as matérias novas que eu tinha que estudar, tinha até redação para essa outra prova. Fui começando a estudar, comecei lendo tudo, só uma das leis tinha mais de 300 artigos. Né? E eu consegui, assim, estudar bem na calma, sabe? Eu ainda estava um pouco distraída, mas eu estava já voltando, né, um pouco. Já não estava tão mal quanto antes, pelo amor de Deus. Eu estudava aí de 3 a 6 horas por dia, gente. Assim, eu nem estava muito preocupada, sabe? Eu só tinha que continuar fazendo aquilo que eu fiz certo na prova anterior. Pô, como você, né? Essa prova que eu passei foi no dia 8 de março de 2020, agora há pouco tempo. Exatamente uma semana depois eles fecharam tudo por causa do corona. A prova também foi de manhã. Eu fui tranquila também, só que eu estava um pouquinho menos tranquila do que na prova anterior. Eu consegui sentar num lugar muito bom, que também me ajudou. Tinha redação. Eu comecei pela redação, aí eu fazia umas questões, voltar para a redação, voltar para as questões. Fiquei assim. As questões também, gente, sabe? Copia e cola de lei. Foi exatamente assim, tava muito fácil. O que eu achei mais difícil naquela prova foi a parte de português. Quando eu saí, eu fiquei pensando assim, o português estava meio confuso. 2 questões foram anuladas. Mas enfim, até a redação foi um assunto que eu sabia. Tinha 2 temas, aí você tinha que escolher um deles. Eu escolhi gestão de pessoas. E eu achei isso muita coincidência, porque a minha pós-graduação é em gestão de pessoas. Então isso ajudou um pouquinho. Ajudou, mas eu tava assim, nossa, né? Redação, a gente sempre acha que a nossa redação tá bem ruim. Depois que eu saí dessa prova, eu fui até dar uma volta no shopping lá perto, até postei aqui no canal esse shopping. Quando saiu o gabarito, gente, eu vi que eu tinha acertado muita coisa. Quando saiu o resultado, eu fiquei em 14º lugar. São muitas vagas, são muitas vagas mesmo. Eu fiquei em 14º lugar. Tinha mais de 6.600 inscritos, sabe? Nossa, eu fiquei muito feliz, gente. Sabe aquele peso? Aquele peso assim que sai do ombro? É aquela resposta de que eu tô no caminho certo, sabe? Depois ainda tinha que sair o resultado da redação. Eu fiquei tenso por causa da redação. Esse resultado só saiu quando eu já tava lá em Marilândia, nesses 3 meses que eu fiquei lá. E aí eu subi uma posição, fui pra 13º lugar. Isso dá um alívio muito grande. Depois disso, eu fui curtir as minhas férias, não tinha mais nenhum edital aberto. Pude dar uma respirada, tava com um monte de plano de gravar praia aqui pro canal. Não deu certo, não nada certo. Depois de 5 dias, saiu outro edital.
5 dias, gente. Foi o tempo que durou as minhas férias. E aí eu já fui atrás. Também foi bem tranquilo. Já fui atrás de caçar as matérias para estudar para esse outro edital. Eu fiquei um mês estudando para esse outro edital. Fui para Marilândia, estudei mais 2 meses e aí a prova foi suspensa. Peguei as minhas férias, filmei as praias que o pessoal aqui do YouTube queria saber. E agora, no finalzinho do mês de agosto, eu voltei a estudar, assim, toda manhã, 3 horas por dia, somente. Bem tranquilo, não tenho, assim, expectativa de data de prova por enquanto, então eu tô estudando bem devagar, só pra manter o assunto na minha cabeça. Eu tenho a impressão que esse fim de ano aí vai abrir muito edital, viu? O fato de eu ter ido pra Marilândia me ajudou muito a colocar a minha mente de volta no lugar. Foi, assim, a cura pra tudo aquilo de ruim que eu tinha passado nessas outras provas. Enfim, o início de ano também, né? Botou a minha cabeça nos eixos de novo. Eu tenho expectativa de que eu vou ser chamada em breve. Eu espero, né? Porque são muitas vagas. E eu tô lá no início, o edital também já foi homologado, tá tudo certo. E, assim, né? A gente tem uma notícia boa de um lado, aí vem essa notícia da reforma administrativa e tal. Ai, mas eu prefiro focar nessa notícia boa de que eu posso ser chamada, sabe? Bom, essa foi a minha trajetória no mundo dos concursos. Por enquanto, né? Eu vou continuar aqui estudando, vou continuar postando vídeo. Agora eu quero postar mais com relação a concurso público também, porque é uma área assim, gente, tem muitos mitos ainda, né? E eu já soube que tem concurseiros que seguem esse canal, viu? Eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima aprovação.